A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ele foi escolhido por Deus para liderar seu povo. Sua história está registrada no Antigo Testamento, Samuel, Reis e Crônicas. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o caçula de Jessé entre 8 irmãos e pertencia à tribo de Judá. Foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Destacava-se também por inúmeros talentos, como ser um grande guerreiro com direito a cânticos em sua homenagem. Ele também tocava harpa e fazia instrumentos musicais para o louvor na casa do Senhor. Um servo de Saul o descreveu como filho de Jessé, sabe tocar harpa, um rapaz corajoso apto para ir à guerra, tem bom senso e boa aparência, o Senhor está com ele. Conheça a incrível história de Davi logo após a vinheta. Uma das primeiras menções de Davi na Bíblia fala que Samuel tinha o objetivo de encontrar um substituto de Saul para se tornar rei de Israel, e Deus havia falado para Samuel que esse substituto era um dos filhos de Jessé. Na casa de Jessé, o profeta Samuel foi apresentado a todos os irmãos de Davi, porém nenhum foi o escolhido por Deus. Então chamaram Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido, e a partir daquele dia ele foi ungido. A Bíblia descreve que a partir do dia em que foi ungido, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre a vida de Davi. Certo dia Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos que tinham ido para a guerra. Quando foi até a linha de batalha, viu o gigante chamado Golias, que era do povo filisteu, desafiando o povo de Israel a lutar, e o vencedor determinaria o resultado da batalha. A batalha já durava 40 dias e ninguém havia se disponibilizado para lutar contra o gigante, já que parecia impossível alguém o vencer. Quando o gigante aparecia, os israelitas fugiam com medo. Ao ver que o povo de Deus estava sendo desafiado, Davi se ofereceu para lutar contra ele. Recebeu a melhor armadura para se proteger, mas recusou pois não tinha estrutura física para usá-la de tão pesada que era. Sem proteção alguma, Davi pegou um estilingue e uma pedra e atirou contra Golias. A pedra acertou na cabeça do gigante, que morreu na hora. Davi venceu essa batalha, e mostrou que Deus estava com ele, se tornando forte diante daquele gigante. Uma das características interessantes de Davi era o dom da música. Davi foi recomendado quando os servos de Saul sugeriram a contratação de um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito do rei fosse afligido. Além de músico, Davi também se tornou escudeiro de Saul, pois o rei gostou muito dele. Mesmo assumindo novas funções ao longo de sua vida, Davi sempre manteve uma relação com a música. Mais tarde ele compôs muitos salmos, além de ter feito instrumentos musicais para serem utilizados no louvor ao Senhor no templo, como já mencionado anteriormente. Quem construiu o templo foi Salomão, filho de Davi, mas Davi participou da preparação. Algo interessante a respeito da história de Davi é que quando ele é ungido pelo profeta Samuel, ele não se torna imediatamente rei de Israel. Ele continuou servindo como pastor na casa de seu pai Jessé, depois se tornou servo fiel do rei Saul como músico. Depois Davi derrotou Golias e assumiu uma posição de comandante no exército israelita. Davi inclusive se torna fugitivo por um tempo porque seu sucesso incomodou o rei Saul, que passou a persegui-lo. Essas fases pelas quais ele passou até assumir o reinado de Israel podem ser compreendidas como processos e provações na vida dele. E mesmo nesses períodos, Davi sempre mostrou-se fiel, correto e corajoso. Mesmo com o rei Saul perseguindo Davi e tendo inveja dele, Davi sempre foi um servo fiel, que honrou o rei e sua família em seu coração e atitudes. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Contudo, Davi recusa-se a fazer o mal a Saul e decide preservar a vida dele.
Davi reconhecia a autoridade do Senhor na vida de Saul porque ele era um rei ungido por Deus. Diante desta atitude, Saul chora, reconhece a bondade que havia em Davi e compreende porque ele seria o próximo rei de Israel. Somos preparados para os propósitos de Deus. Davi passou por muitos processos em sua vida pessoal antes de assumir sua posição de liderança na nação. Ao ser coroado rei de Israel depois da morte de Saul, ele liderou grandes batalhas de conquista. Porém, o mais importante na história dele é o seu temor ao Senhor. Neste momento de espera, em que Davi passou por muitos processos até se tornar rei, ele sempre demonstrou reconhecer a autoridade do Senhor. Foi sempre um servo fiel ao rei Saul enquanto o servia. E sempre reconheceu a si mesmo como um servo do Senhor e de sua soberana vontade, mesmo diante do grande papel que desempenhou em seu reinado. Ele sabia que tudo o que ele havia conquistado tinha sido por causa do poder de Deus. Ter sido um homem segundo o coração de Deus não significa que Davi não falhou em sua vida. Ao contrário disso, a Bíblia mostra momentos de fraqueza e de guerra na consciência de Davi. O próprio pecado de adultério com Batseba e o pedido que Davi fez para que o marido dela fosse morto gerou gravíssimas consequências para ele e sua família. Mas Davi foi capaz de reconhecer seus erros e de se arrepender profundamente. Seus salmos revelavam sua profunda gratidão diante da graça e do perdão do Senhor. Ao longo da vida de Davi, ele aprendeu sobre a soberania e o poder de Deus. Deus sempre o guardou, livrou-o da morte e estabeleceu o reinado de Davi. Deus perdoou-o quando ele pecou e se arrependeu. Davi teve que esperar muitos anos até de fato se tornar rei. Foi nesse tempo que ele aprendeu que Deus sempre mantém sua palavra em seu momento perfeito. Essa também é uma lição para nós, que devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. Essa foi a incrível história de Davi. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.